Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Assista esse vídeo até o fim. Pause quando achar necessário. E leia os conteúdos após assistir os vídeos. Tá bom? Resolva todas as atividades propostas. Nosso tema é a vida na pré-história. Os seres humanos pertencem à mesma espécie chamada Homo sapiensis. São ancestrais dessa espécie Homo erectus e o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Assim, podemos dizer que fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos e dali se espalhou pela África, Europa, Ásia, Oceania e América. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local. Eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades, caçadores e coletores. Que é nômade? Aquele que não tem habitação fixa e vive permanentemente mudando de um lugar para outro. Então, as mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento, à procura de alimentos como frutas, raízes e pequenos animais, visto que eles não guardavam nada. O que eles colhiam, ele comia naquele mesmo dia e na hora que eles achavam o alimento, já comia. Eles não armazenavam nada. Paleolítico. Paleo significa antigo e lítico, pedra. Esse período, essa palavra que se refere a tempo, esse tempo foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Então, isso eu quero que vocês gravem na memória de vocês. O que foi o Paleolítico? Foi um período que os antepassados, ou seja, dos seres humanos, passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Esse foi o período do Paleolítico. Lembre que paleo quer dizer antigo dos antepassados, tá bom? E lítico, pedra, tá aqui, pedra lascada. Durou desde a formação dos primeiros grupos humanos há cerca de 100 mil anos até cerca de 12 mil anos atrás. Além disso, nessa época houve o domínio do fogo, importante para aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar animais. As cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos, e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas rastreando o cotidiano dessas pessoas. Então, aqui, lembrando a vocês, quando ele falou da África, Oceania, tá bem aqui, ó, da África, cerca de 20, e dali espalhou pela África, Europa, Ásia e Oceania, ó.
da África, ele se espalhou para a Ásia, para a Europa, Ásia, Oceania, América e chegando até aqui no Brasil. Certo? Esse povo aqui vai se espalhando. Como ele passou todo esse lugar aqui? Antigamente o mar era muito gelado. Então eles puderam atravessar porque as águas estavam geladas. Aí vem a pergunta: o que foi o Paleolítico? Aí lembre que eu falei aqui que o Paleolítico foi um período que os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumento feito de pedra lascada. Por isso foi chamado de Paleolítico. Aí, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Olha, aqui está numerado 1, 2 e 3. Aquele que não tem habitação fixa é chamado de quê? Ó, o texto ele serve para a gente interpretar tudo, ó. Aquele que não tem habitação fixa, vive permanentemente mudando de um lugar para outro, nômade. Aí você vai pegar esse 1 e vai colocar bem aqui, ó. Locais usados como abrigo no Paleolítico. Como era o nome desses locais? Olha aqui, ó. Que é uma caverna, ó. Beleza? Então, esses homens, as cavernas eram usadas como abrigo. Ok? Então, vai pegar o 2 e vai colocar bem aqui. Representações das cenas cotidianas nas paredes das pinturas são chamadas de pintura rupestre. Vai pegar o 3 e trazer para cá. Observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos na pré-história do homem. Quais eram as atividades? Ó, caça, né? Eles caçavam, eles colhiam frutos do matos e raízes, né? Então tá aí, eles eram, ó, caçadores e coletores. Eles colhiam frutos para se alimentar. Na página 25, temos Neolítico, neo, novo. A palavra neo significa novo. E lítico, pedra. Há cerca de 12.000 anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumento mais sofisticado, como a pedra polida. Antes era pedra lascada, agora é a pedra polida, que já se torna a pedra mais macia, né? Mais trabalhada. E se fixar em alguns lugares. Fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimento. Então, veja aqui, a ocupação da região próxima aos rios crescente e fértil. Então, veja que aqui nós temos vários rios e foram esses locais aqui onde as pessoas se habitavam. Veja que aqui nós temos o mapa do mundo e esse local aqui está circulado bem aqui, ó, na África. Então, as pessoas começaram a se fixar nesses locais por causa das águas, facilidade da água, e também o rio deixa a terra fértil, bom para plantar. Então, nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham fixado. Ou seja, eles deixaram de ficar caminhando, andando atrás de alimento.
Então eles se fixaram, fizeram lá a casinha deles e foi assim que surgiram as primeiras cidades ao redor de um rio. Eles foram aos poucos tornando-se sedentários, ficar no mesmo local, não saía, ou seja, permanecia em um mesmo lugar. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. Então, veja, nos rios se tornou importante por causa da pesca, eles também da caça, eles caçavam os animais, não só para comer, mas também para domesticar os animais. As margens desse rio também ficavam úmidas, e fértil, tudo que plantava dava. Após as chuvas, né? Depois da chuva e as cheias. Então, chovia, quando secava, ficava lá as folhas dos matos, tudo se misturava com a terra, se decompunha e ia fazendo adubo para a terra. Assim as terras ficavam férteis. Dessa maneira era possível plantar, né? Os rios era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas das terras cultivadas. Então, as áreas das terras cultivadas começaram a se fixar e tanto que começaram a formar vilas, depois cidades. Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo da sedentarização. Sedentarização é o tempo em que as pessoas se fixavam no mesmo local, fixando, eles começaram a se fixar, né? Deixaram de se mudar de um lugar para outro. Mas essa mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões. Aconteceu aqui, mas não aconteceu em todas as regiões. Foram regiões diferentes. Em todas as regiões do planeta. Veja que aqui tem um planeta, né? Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois. Outros mesmos, plantando alguns produtos, mantiveram a caça, a pesca. Mesmo eles plantando os produtos, mantiveram, ou seja, continuaram a caçar e continuaram a pescar atividades centrais. É tanto que hoje existe lei para quem caça animal, né? Esse costume veio dessa época, tá? Aí, vamos lembrar. Neolítico, neo, significa novo. Esse foi o período em que os grupos humanos deixaram de ser nômades, né? Instrumentos sofisticados. No tempo do Neolítico, começaram a fazer instrumentos sofisticados, as pedras polidas, e se fixaram num lugar onde havia fertilidade e obtinha água e, consequentemente, alimento. Lembrando no Paleolítico, período dos antepassados, é a pedra lascada, período da pedra lascada. E esse período é o período da da pedra polida, tá bom? E veja aqui, olha o nome dos rios, onde as pessoas se fixaram. Rio Nilo, Rio Eufrates e Rio Tigre. O crescente fértil. Toda essa parte aqui vermelha é o crescente fértil. E aqui é os nomes dos rios. Aqui a Fenícia, a Palestina e a Mesopotâmia. Palestina, o lugar onde Jesus, viveu, aqui nesse mar Mediterrâneo, no Egito. Então é essa área aqui, onde Jesus viveu. Agora, complete as frases de acordo com a legenda. Aí está aqui a legenda: Paleolítico e Neolítico. Durante um longo período chamado de
a maioria dos grupos humanos manteve a forma de vida nômade. Nômade foi no período paleolítico, da pedra lascada, né? Você escreve a palavra paleolítico aqui, ó. Durante os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, como pedra polidas. Então, neolítico. Neo quer dizer novo, né? Novo. Também é conhecido como idade da pedra lascada, por causa das ferramentas feitas de pedra. Ó, paleolítico. Paleolítico também é conhecido como idade da pedra lascada. Ferramenta feita de pedra. Os grupos humanos começaram a domesticar animais e praticar a agricultura. Qual foi o período? Neolítico. O que foi o processo de sedentarização? O que foi esse processo? Volta no texto e procura essas atividades para você colocar aí. Sedentarização, onde o homem começou a fixar-se moradia, cultivar a agricultura, domesticar os animais, né? E deixaram de ser nômade. Então, esse período aqui do sedentarização foi um período onde o homem começou a se fixar nas regiões próximas dos rios, né? E começaram a domesticar os animais e praticar a agricultura. Ó, cultivar, né? Em áreas próximas e cultivar a agricultura. Beleza? Então, as características dessa região. As terras eram úmidas e tinha cheias, e após as cheias, depois da cheia que as águas secavam, as terras ficavam fértil. Então, terras úmidas e fértil, propícia para a agricultura, o cultivo das terras. Então, veja aqui, ó. Fertilidade do solo e também porque forma de uma imagem e lembra uma lua crescente, né? Isso é a característica dessa parte aqui, ó. Vamos lembrar o nome dos rios, ó. Rio Nilo, Rio Eufrates e Rio Tigre. Rio Nilo, Rio Eufrates e Rio Tigre. Então, assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios crescente e fértil. O principal rio era Nilo? Tudo tem Nilo. Ótimo. Era Amazonas? Não. Era Eufrates? Era. Aí aqui tem o Eufrates aqui. Então, esse aqui não é, a gente tira. Aí, esse aqui é. Então, esse aqui não é, que tem Tigre, a gente tira. Aí aparece o Amazonas aqui, ó. Não é Amazonas, então tira. Então, qual é o correto? Nilo, Eufrates e Tigre. Então, assina lá. Então, você assinala um X aí.